O mercado ele se adapta a essas novas tecnologias. 74% dos projetos de IA hoje falham. Daqui a pouco você não vai saber quem está te atendendo. E se é de fato um humano ou... Você acha que existe o perigo de, isso aí tomar conta? A China vem tomando uma frente, isso aqui que é sem precedente. Os valores que eles cobram chega a ser 10% do que custa na Europa. Welcome, pessoal. Obrigado por estarem aqui em mais um Findcast The People Factor. Obrigado. Já agora chegamos, eu não sei quando que vai lançar esse vídeo, mas já agora está quase chegando em 120 mil inscritos. Então agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando e continuam acreditando e engajando com o nosso conteúdo, né? Bom, o convidado da vez do meu lado é o Luba, meu grande sócio, parceiro. Obrigado, Satisfação. Luba. E vamos direto agora para a apresentação do nosso entrevistado, super convidado ilustre. Opa! Mário Marchetti, mais de 20 anos de experiência em tecnologia na América Latina. Já passou por Oracle, SAP, Atento. Desenvolveu e foi líder estratégico em diversas equipes. Implantou soluções inovadoras, praticamente todas elas. É um exímio transformador digital, formado em engenharia civil, com especializações nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil, e hoje atua como CEO da América Latina para Cinti. Mário, antes de mais nada, obrigado por ter aceito esse convite, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Espero que esse papo aqui possa enaltecer um pouco de tudo que você tem feito, das suas visões para o mercado e que corrobore com todo mundo aqui. Bom, Phil e Luiz, muito obrigado pelo convite. Parabéns para o The People Factor, quantidade de seguidores, um sucesso. Estou super feliz de estar aqui com vocês hoje para a gente trocar boas ideias. Boa, cara. Vou deixar o Luba dar o pontapé inicial hoje. Vamos lá. Começando bem aqui. Você atua pela Atento e você hoje tem uma empresa que além de que tem muitas soluções que utilizam AI, é claro, inclusive substituindo call centers por chatbots e tudo mais. Você enxerga um caminho que a gente não vai ter mais os call centers existindo? Você acha que isso vai acontecer e se sim, quando vai acontecer? Como que você acha que é esse caminho para eliminação, talvez, de call center? Vamos lá, eu acho que tudo é uma evolução, né? Eu acho que desde aquela época, na época da Atento, eu liderava toda a operação da Microsoft na América Latina, né? Uhum. Então, desde aquela época, e até anteriormente isso, a automação vem vindo, né? Aí vou falar de coisas mais rudimentares aqui, quando foi inventada a URA, de autoatendimento, antes você ligava, a pessoa precisava te atender. Né? Então, a automação, ela não é uma coisa nova. É uma coisa que vem evoluindo. E quando você tira o operacional, você abre um leque de outras oportunidades, né? Então, é claro que a gente está vivendo hoje uma mudança muito mais rápida nisso, né? A inteligência artificial veio de uma maneira que faz com que essa mudança seja realmente sem precedentes, né? Que traga muito mais recursos, né? Para você muito mais recursos, e você expande o atendimento. Então, eu não acho que vai acabar. Eu acho que um mapa mental de possibilidades, né? E se robotizando, hoje você tem recursos pra cacete. Você tem recursos e você consegue ampliar esse tipo de serviço para serviços que a gente nem imagina hoje. Né? Então, a resposta, eu não acredito que vai acabar, mas eu acredito que vai se expandir de N maneiras. A gente vai viver uma época em que os call centers serão agênticos também, porque nessa economia agêntica, um agente falando com o outro, mas certamente o humano vai estar lá para expandir essa experiência, né? Cada um de nós, né? Eu lembro ainda mais da minha época também, o Homem de Ferro, né? Não tinha o Jarvis? Sim, Jarvis. O Jarvis, todos nós teremos os nossos Jarvis. Já está tendo, viu? Então, já está tendo. E aí, como que faz com que as empresas também tenham que ter essa infraestrutura, os Jarvis delas, para conversarem entre Jarvis e comprarem entre Jarvis. E empresas especializadas nisso serão também parte desse ecossistema de call centers, né? Então, eu acho que as soluções vieram para aumentar a satisfação dos clientes e para expandir o serviço para, como eu falo, o céu vai ser o limite. Então, a resposta eu acho que não vai acabar. Sim, não acredito. Bom demais, cara. E em relação aos empregos, então, né? Já que você falou, eu também acredito que IA não vai acabar com os empregos gerais, pelo menos não no primeiro ou no segundo instante, né? Porque quando você entra mais a fundo e tenta entender e até olhar para o futuro da IA,
Aí você começa a entrar naquele futuro da possibilidade da renda universal mínima, né, e etc. Mas eu acredito muito na transformação do emprego, né? Como que você acha, e em que momento que elas vão poder agregar esse valor que você está dizendo, né? Já que a IA vai cuidar de muita parte. Bom, eu lembro, eu estava em 2017, fui para o Vale do Silício, lá na Singularity, né? Eu lembro que o Peter Diamandis, que é um dos fundadores da Singularity, ele mostrou 2 fotos, né? Ele mostrou Nova York, eu não me lembro exatamente qual era a data, 1913, a primeira foto, de Manhattan, de algumas das avenidas, você via lá os cocheiras e não sei o quê, e tinha um outro carrinho lá. Eu sei que ele mostrou uma foto depois de 2 ou 3 anos, cara, já tinha se eliminado, só tinha carro na avenida. Então é o seguinte, isso não é novo, de novo, é o mesmo ponto. O mercado, ele se adapta a essas novas tecnologias. O tema do emprego é o seguinte, não vai perder para IA, pode perder para quem sabe usar a IA. Isso é um ponto muito importante. É para quem muito sabe relevante. usar. Então, quer dizer, e a capacidade da liderança nas empresas está em fazer essa transformação, essa capacitação para que as pessoas absorvam essa tecnologia e, principalmente, percam o medo. Mas isso é um tema de liderança. Com certeza. Por quê? Porque enxergando esse contexto, realmente, você chega lá na sua empresa, vem aqui, ó, vamos colocar um bot de IA para fazer esse outro serviço. Você não vai ganhar mentes e corações assim. Não mesmo. Se você não consegue enxergar que as pessoas vão ganhar mais produtividade, olha, vem aqui, se a gente vai eliminar essa parte de tarefa burocrática, mas olha que legal, eu vou te dar um projeto muito mais sofisticado, que vai te agregar muito mais valor à empresa, um retorno muito mais alto financeiro, aí você começa essa transformação. Então, eu acho que sim haverá uma sobreposição de atividade, onde o capital investido em IA vai ser um capital considerado nas empresas, até como muitas vezes em balanço com o capital humano, vai ser um capital tokenizado, porque são linhas de investimento de capitais humano. Então, os recursos humanos, ele terá uma dúbia função nesse contexto, mas eu acredito que isso vai abrir uma série de outras possibilidades, mais sofisticadas, de muito mais valor agregado, muito mais inovação, e que agreguem mais valor à sociedade. Exato. No final do dia. Né? Se você tem uma tecnologia que você não precisa comprar um feno para um cavalo, você consegue colocar uma gasolina para lá de carro, é a mesma coisa. Você tá brincando com isso? Eu crio cavalos, tá? Então. E eu tava conversando com um outro criador, mas ele é 1 trilhão de vezes mais rico que eu, tá? Então ele pode falar. Maior. E ele falou, ó, seguinte, eu já tô olhando já pros robôs humanoides lá da China, Sim. que vão custar coisa de 500 mil reais por humanoide, e ele tá já estudando para colocar para ser peão no Aras. Eu falei, o quê? Você tá muito doido? Não sei. Não, porque assim, lidar com um animal não é previsível, né? Não, mas não é para lidar com não, é para limpar a baia, é para fazer tal. Ele falou, vai sair mais barato do que eu ficar correndo atrás de gente hoje que não quer trabalhar no meio rural, trabalhista e etc. Eu fiquei impressionado. Então, mas de repente ele tem lá os funcionários dele de confiança que vão poder fazer outras coisas na fazenda. Exato. Ou de alguma forma agregar valor no final do dia à sociedade como um todo. Então eu acho que existe essa dicotomia entre esse medo que gera, mas vai muito da liderança. Eu acho que eu acredito muito que vai abrir muitas possibilidades. Já está abrindo muitas possibilidades para muita gente que já sabe manejar, né? E até aquele novo conceito que nasceu nos Estados Unidos, né, do HIC, do High Individual Contributor, né? Sim, exato, então, porra. Ele se valoriza, ele tem os IAs dele que fazem isso, mas ele libera uma série de outras coisas para a empresa poder fazer, que a empresa vai precisar de capital humano também para fazer. Exato. Então, eu tenho essa visão de mundo, de futuro, que vai ser uma simbiose. Agora, existe a necessidade, sim, urgente, latente, de capacitação. E antes da capacitação, eu acredito que seja identificar e fazer um assessment de verdade de indivíduo a indivíduo, porque a prontidão digital, a gente fala muito disso aqui dentro da Find, a prontidão digital, ela não está relacionada ao quanto a pessoa tem de tecnicidade, né? O quanto ela entende da técnica. E muito mais no poder e no desenvolvimento mental de resolução de problemas e etc. E hoje,
a gente que, percorre o mercado inteiro, falando com muita gente, a gente vê que tá todo mundo desesperado para entender, para capacitar ou para contratar, mas não sabe nem medir. Tem uma pesquisa da Cint Mundial que diz que 74% dos projetos de IA hoje falham. E vou te falar, você vai falar, poxa, Mário, mas que tipo de perfil de empresa que se falha mais? Por incrível que pareça, nas grandes empresas. Porque elas não conseguem exatamente, elas têm uma necessidade, muitas vezes, do board, às vezes, por exemplo, companhias de capital aberto, de ter uma adoção de IA de maneira acelerada, só que não mede exatamente o que você É como dar uma assinatura de cloud para todo mundo, mas não ensinou nem a manejar o básico de usar o agente e tudo mais. Exato. E tem muita empresa, cara, que tá voltando atrás, tá? Porque já viu, usou toque pra cacete de Anthropic. Rasgou dinheiro. Já rasgou dinheiro pra caramba, já teria valido mais a pena ter mantido o time de devs. Então, assim, o negócio realmente precisa se pensar um pouco antes, né, de tomar algumas atitudes. atitudes. Não tem clareza primeiro, do porquê, de como, e de qual retorno, não tem tangibilidade. Tem aquela pressão, a pressão do FOMO junto às organizações, o que está trazendo esse tipo de constatação, que é realmente sair isso numa pesquisa. Exato. Então, mas eu acho muito interessante, eu acho tudo muito legal isso que a gente está vivendo, cara. E o que você vê de futuro, tá? Quando a gente olha, inclusive para atendimento, né? Porque e aí eu vou me colocar como um advogado do diabo aqui, né, fazendo do outro lado da mesa, como um tomador de serviço. Porra, primeira coisa quando eu entro no chat, eu coloco atendimento humano. Sim. Por quê? Eu sou uma pessoa que eu prezo muito pela eficiência, pela coisa muito rápida. Enfim, eu não sei se eu sou uma exceção, mas para que caminho que a gente vai? Eu vou te falar o seguinte, você não é uma exceção, mas eu vou te falar que daqui a pouco talvez você se convença do contrário. Por que eu vou te falar isso, né? Porque tudo é uma evolução. Se você pegar esses chatbots há 5 anos atrás, todo mundo queria fazer 100% do que você faz. Não fazia absolutamente nada nessa transação. Hoje em dia já se faz bastante coisa nessa parte mais operacional, inicial de resolução de problema. É uma evolução. De low touch mesmo, né? Você já consegue fazer, certo? Muitas das coisas você consegue fazer lá. Tem algumas soluções que já estão mais avançadas, que já estão no nível mais intermediário, indo para cima. Mas é questão de tempo. Daqui a pouco você não vai saber quem está te atendendo. E se é de fato um humano ou... Eu vi isso, vi um atendimento no McDonald's em algum lugar que quem te atendia era uma AI. Óbvio, você notava sutis questões, mas ela resolveu o pedido da pessoa no atendimento. Tempo. Imagina, sei lá, daqui 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos. A evolução é tão rápida que você não vai sentir. Então, não se sinta assim, puxa, eu sou um outlier, que eu faço isso. Não, muita gente faz isso. Eu faço isso em várias circunstâncias. Mas o tema é que a complexidade dos temas vão ser cada vez mais resolvidos por essa tecnologia. É uma evolução natural. Então, com o tempo, a gente não vai saber com quem a gente está falando. Se é uma máquina ou se é um humano. Agora, o que é legal do humano é que ele vai conseguir traçar estratégia para que isso aconteça. É verdade. Por mais que o modelo comece a aprender de coisas repetitivas, sempre vai ter um assunto novo, uma necessidade nova de um cliente, um lançamento de um produto diferente que causa uma disrupção aqui e ali no mercado. Então vai ter que ter o humano para gerenciar isso. Né? Mas com o tempo, isso daí vai ser uma coisa natural. E claro, tem parte de gerações também. Né? Eu tenho um filho de 10 anos e uma filhinha de 4. Certamente eles não vão querer falar com o atendente. Exatamente, vai achar boring, vai achar... Então tem um tema geracional também, mas eu acho que as pessoas que hoje ainda fazem o que você, o que eu, certamente ele, o pessoal aí de casa também, é normal, mas com o tempo isso vai ser uma coisa natural também. Até porque eu acho, e aí agora fazer um paralelo, eu acho que, e aí novamente, não sei se sou eu, mas eu tenho uma percepção de que quando você cai no bot, na teoria você está num serviço mais barato. Quando você está no atendente, você tem... Tanto é que as bandeiras vendem isso, né? Meu atendimento personalizado, não sei o quê. Sim. Você falando isso, eu acredito que essa inversão de valores pode acontecer muito rápido, né? Pode acontecer muito, mas é claro, mas é isso que eu te falo, vão ter serviços premium, o que vai liberar as pessoas fazerem serviços de maior valor agregado. Volta ao início que a gente estava conversando. Sim. É exatamente isso que vai acontecer, eu acredito. Então, e as empresas conseguem adicionar mais valor.
Então, o que eu vejo do futuro é um aumento muito rápido dessa capacidade. Muito rápido. Os modelos cada vez estão mudando cada vez mais rápido. Hoje, por exemplo, você usa uma tecnologia X, que ontem era Y e amanhã vai ser Z. Né? A gente começou com a OpenAI, com o Hype, depois Anthropic, etc. Eu vou te falar, daqui 6 meses, daqui 1 ano, pode ser outra. Exato, Perplexity, ou outra que nem existe ainda, né? Impressionante isso. A onda de capacitação das novas tecnologias e a mudança rápida do ecossistema. E assim, você pega também, e regulação. Também. Porque você pega, por exemplo, o Fable, né, do Anthropic lançou, eu cheguei a usar 2 dias, e lá, o Trump, uma canetada, fechou. Sim. E isso é um problema, porque é o seguinte, como que a empresa hoje, essa ação do Trump, como uma empresa hoje vai confiar em deixar somente em um modelo a sua capacidade de IA, de processamento? Não pode? Não dá, Imagina, porque agora consegue mas desliga lá. E aí? Todo investimento jogaram no lixo, E aí? né, Dilma? Então, o que ele fez tem uma série de circunstâncias que vai ser uma cascateamento de atitudes empresariais muito importante. Porque realmente você não vai conseguir, por mais que seja maravilhoso, hoje é o número 1, né, que todo mundo está adotando nas empresas, poxa, mas eu não vou querer deixar a empresa baseada num somente, porque isso pode acontecer a qualquer momento. Uhum. Agora, onde é que você vê, né? Porque, pô, a gente tá falando que IA realmente é algo que não tem como fugir, vai impactar todos os setores. Onde que tá o next big thing, assim? Onde é que quem tá nos assistindo pode talvez investir, buscar, se especializar? Pergunta de $1 milhão, né? Se tivesse essa pergunta, eu vou te falar. Já tava fazendo, eu tava já fazendo. Mas o que eu acho é que as descobertas por coisas que a gente nem imagina, elas estão muito mais latentes do que a gente pode imaginar. Eu acho que, vou dar um exemplo assim, corriqueiro, se a gente não morrer por nenhuma, né, alguma besteira nos próximos 10 anos, por exemplo, a parte de wellness, a parte de longevidade, vai ser um campo absurdo para ser explorado. Porque daqui a pouco a gente atinge, que nem falou Ray Kurzweil, né, até 2030, a gente vai passar uma curva de que vai ter essa palavra é muito forte, mas uma certa imortalidade, porque as doenças vão ser tratadas. Então eu acho que, por exemplo, esse futuro de wellness, esse futuro que já estamos vivendo, um pouco mais rudimentar hoje em dia. Em vez de remediar, a gente está fazendo a predição, né, do que vai acontecer. Então, mas a gente está usando ainda wearables, etc., mas aqui é muito rudimentar ainda. DNA, né, a parte de genética é muito a parte legal. De CRISPR, DNA, e tem muita coisa para rolar. Então isso daqui eu vejo um futuro assim. E eu vejo um celeiro de oportunidades para novos campos não explorados, que a gente nem imagina. Porque hoje ainda a IA, ela não está criando, ela está reproduzindo os nossos comportamentos, né? Na hora que ela começar a criar coisas novas por ela. Aí muda o jogo. Aí muda o jogo. Porque hoje o ser humano inventou ali a eletricidade, mas funcionou, foi lá, a lâmpada, né? Agora imagina a IA criando coisas que a gente nem imagina. Não, isso vai ser nossa, Nossa, mind-blowing total. Isso daí é que faz com a nossa cabeça fervilhe. Pelo menos eu adoro esse tipo de bate-papo, porque fervilha de novas possibilidades para, enfim. E aí você acha que, já que a gente tá indo nesse lugar, você acha que existe um perigo de, isso aí tomar conta? Bom, isso daí eu já pensei bastante nisso, né? Eu acho que tudo que não é controlável, ele pode sair do controle de alguma forma. Né? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu acho que vai ser inevitável governos terem algum tipo de guardrails aí, de legislação, porque... Uma tomada para poder tirar, né? Uma tomada. Por quê? Porque se você imaginar que a IA pode virar a inteligência, a somatória da inteligência de todos os humanos... A computação quântica ainda que pode... E aí a gente tem um grande problema, né? Um gigante problema na nossa história que a gente achou que talvez moleque quer resolver. Porque os países, as grandes potências, não conseguem conversar, né? Como eles chegarão a um acordo global sobre a segurança e sobre... A globalização é complexo, é muito complexo. Então, a partir desse momento que ela se torna... Mas imagina, tem 8 bilhões de habitantes. Uma IA tem mais inteligência do que todos somados, que é o caminho.
Então a resposta, eu acho que corremos esse risco, não sei se de acabar tudo, não sei se é catastrófico, assim, eu sou um pouco, eu não gosto muito disso, mas eu acho a gente tem um sério problema na mão. Qual é difícil prever, mas se a gente não tiver os guarda-reis certos, a legislação certa, e vou te falar, vai ter problema ao longo do caminho, porque ela é um espelho hoje dos seres humanos, concorda? Porque todo o conteúdo que ela se espelha é baseado no que nós... Sem dúvida, que imputou. E entre nós, os seres humanos, também são falhos. Não, Por isso que eu acredito estão muito ficando mais na- complexos, né? Estão ficando muito complexos. Nós somos, tem pessoas do bem, tem pessoas do mal, tem pessoas que pensam, tem pessoas do bem, tem um jeito já, e outra dela ser tendenciosa. Sim. Por gostos A, B ou C, e ideais A, Mas, B ou C. mas a própria IA tem tendências também já pré-estipuladas já, né? Então, respondendo você, eu sei que foi uma longa resposta, mas eu acredito que a gente corre riscos e vamos ver se nós, como sociedade, somos capazes de controlarmos isso, eu acho. Precisa. Eu sou um eterno otimista, cara. Tem que ser, né? Senão... Tem que ser. Mas eu acho que isso é legal, acho que é parte do nosso dever aqui como um pequeno ponto na história mundial, né? De estar sempre na transformação, na evolução, né? E de se realmente estar se adaptando a momentos de vida completamente distintos, né? Completamente. E uma coisa que eu fico pensando é o seguinte, né? Daqui a pouco também esse negócio de realidade, né? Quando eu era, vou falar um pouquinho mais histórico, né? Meu primeiro videogame era um telejogo, né? Aí vai pro Atari, aí vai não sei o quê, vai subindo, PlayStation, meu moleque joga PlayStation. Daqui a pouco... Hoje é realidade aumentada, né? Mas imagina daqui uns anos. Daqui a pouco a gente não vai conseguir diferenciar. Tem gente que tem relacionamento com realidade. Então, mas tem um... Imagina, isso é hoje. Cara, eu vejo isso, imagina daqui 10 anos. Vai ser uma PG, né? Não é uma PG. É uma PG. É uma PG total. Então eu acho que a gente vai viver, a gente está vivendo, na verdade, acho que um dos momentos mais transformadores da história da raça humana. Eu acho que a gente tem um privilégio de estar vivenciando isso. Eu acho que quem nos olhar daqui 100 anos, 200 anos, 300 anos, fala, pô, o pessoal daquela época viveu uma transformação sem precedentes. E às vezes a gente não tem consciência disso porque a gente está no meio. Né? Como as pessoas que talvez viveram a Revolução Industrial também não tinham tanta consciência, ou dos exploradores dos mares também não tinham tanta consciência. Então eu acredito que daqui muito tempo o pessoal vai olhar pra gente e vai falar, poxa, aqueles caras... Ó. E não compara, né? A gente viveu a questão do celular, do telefone, da TV. Aí você que tem uma filha como eu, de 8, 9 anos, a gente olha e eu falo pra ela mal sabe o que a gente está se transformando hoje, o tamanho da transformação. Não vai saber mais o que é isso aqui, né, daqui a uns anos, né? Canetas. Enfim. Aliás, a Montblanc tem que correr atrás, né? O pessoal que fazia gravata, tudo mudou. Todo cara, o comportamento exatamente. vai mudando, né? Então, eu acho incrível, eu adoro esse tipo de ambiente porque nos dá a possibilidade de criar. Eu acho que a gente vai ser mais livre para criar. E do ponto de vista econômico, o que você vê? Eu vou fazer duas perguntas. Primeiro, o que você vê de cenário macroeconômico que favorece toda essa adoção? E o que você acha que vão ser as consequências dessa adoção na economia global? Não, então vamos lá. Então, eu acho que a gente tem a parte geopolítica e a parte econômica. E eu queria falar muito do Brasil nesse ponto. Por favor. Eu acho que o Brasil está numa posição ímpar para ganhar. Eu acredito nisso por alguns motivos, né? Qual o país no mundo que tem, às vezes melhor ou pior, mas um bom relacionamento com os Estados Unidos, com a Rússia, com a China, com a Europa, que está num eixo em termos de time zone interessante, que é alinhado aqui mais para os Estados Unidos? Qual o país no mundo que consegue, que é, entre aspas, como eu falo, às vezes melhor, às vezes pior, enfim, depende do governo que está aí, mas qual o país do mundo que tem essa facilidade dessas conexões? Eu não vejo outros se não for o Brasil. Isso é um ponto. O outro ponto, do que precisa a IA? A IA, energia. A nossa energia, eu acho que é a mais ecológica do mundo, cara. Pô, energia. E outra, eu falo assim, todo mundo fala que é energia, né? Só um parênteses. Quem que está investindo em empresas de energia? Quem colocou na bolsa nos últimos 30 dias comprou empresas de energia? Porque energia é o DNA do negócio. Estabilidade da terra.
Falam dos metais raros lá, etc. Das terras raras, etc. O Brasil, se fizer bem feito e souber fazer, os americanos falam do pulo do sapo, né? O tal do leapfrog, né? Então, eu acho que a gente pode fazer essa retomada, mas temos que fazer de maneira, obviamente, inteligente, estratégica e posicionada. Então, eu acho que para o Brasil, a gente tem uma oportunidade maravilhosa. O problema é que a gente adora perder as oportunidades, né? Isso daí é outro... Porque, assim, o Brasil é o eterno país do futuro, então, né? Eu concordo. Mas a gente tem uma estrada de oposição. Eu sou super otimista em relação a isso. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma Cara, coisa. eu lembro daquela capa lá que Certo. tinha o Cristo Redentor voando, né? O Brasil, depois, sei lá, 2, 3 anos... Mas aí a gente entra em temas, né, que com todo respeito, mas toda clareza, que o Congresso como um todo não ajuda, mas quem faz são os empresários. Sim. E eu ando conversando com muitas empresas do meu setor, que claro que você sabe muito bem o quanto essa questão do 6, do 5x2 para o 6 para um Estado, não é a questão do bem-estar, não é a questão de horas trabalhadas semanais, mas a questão de o que isso vai gerar de prejuízo para as empresas e, consequentemente, para o consumidor final. E aí eu fico me perguntando nessas empresas aéreas, varejo, tudo mais, vocês estão se unindo para ir lá em Brasília conversar, né? Porque, e aí eu vejo que não, que tem ecos isolados acontecendo, não que não está acontecendo muita coisa, eu tenho certeza que está, mas é isso, né? O empresário precisa estar unido para... E nesses setores primordiais para nós. Com certeza. Então, eu acho que a parte política do Brasil, a parte política não, a parte econômica do Brasil, eu acho que é isso. Agora, a parte geopolítica mundial é um desafio enorme. É outro game, é outra jogada, porque a gente vê claramente a polarização entre duas grandes potências que, né, eu não vejo uma terceira entrando no jogo nesse momento. E uma mudança, né? Porque a segunda outra grande potência era a Rússia, que está... Exato. Por mais que ela tenha capacidade militar, que é importante para ela, mas ela não tá nessa transformação. Então eu acho que a gente vai ver cada vez mais uma disrupção nesse jogo político para ver quem se vai se posicionar de maneira mais efetiva. Eu acho que muitas das estratégias globais vão mudar nesse sentido. Eu acho que a gente está vendo, né? A gente está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, principalmente, né? Então, eu acho que vai ser uma disrupção grande. Então, a minha visão é que a gente vai viver momentos turbulentos na geopolítica mundial, mas aqui, como o Brasil não tem esse protagonismo mundial na parte geopolítica, a gente, na parte econômica, a gente tem uma oportunidade de desenvolver a nossa sociedade com o momento que a gente está vivendo. Exatamente, cara. E vou te falar, agora corroborando muito o que você trouxe, o Brasil, novamente, tem uma oportunidade ímpar, porque o mundo todo vem estudando isso, inclusive. Deixou de ser a globalização e está vindo para a regionalização, seja dentro do Estado ou ao redor do Estado. O que isso vai acontecer? Você vai perder produtividade, porque você vai ter que criar todos os produtos que normalmente você importaria ou que você não teria, você vai ter que dar um jeito de fazer, vai aumentar custo. Só que é o seguinte, vão ter países, estados, que não vão ter como regionalizar tudo. Então você pega a Europa, por exemplo, a Europa, eu acredito que, infelizmente, eles vão passar por tempos muito complicados. Muito complicados. Isso que eles, de forma muito assertiva, ao meu ver, eles conseguiram montar a comunidade europeia, que traz uma certa proteção nesse sentido. Mas eu vejo novamente, com bons olhos para o Brasil, mas muito receoso a nível global, porque de fato as coisas estão ficando cada vez mais díspares. Eu concordo plenamente. A Europa, ela se resguardou por alguns alicerces que hoje já não sustentam mais de maneira tão efetiva, né? Não tem mais tanta gordura para queimar, né? Não tem tanta gordura para queimar, é verdade. Enfim, vão viver talvez de alguns serviços, muito turismo, muito, enfim, mas aí eles vão, eu concordo plenamente com você. Não existe uma LLM lá, não vai existir, a gente vai ter uma 7 no mundo, talvez, né, nos Estados Unidos, na China, uma e talvez Israel, alguma coisa assim. Eles não estão virando protagonistas nesse mundo. E é uma pena, eu adoro a Europa, né? Eu também, eu sou italiana. Português, eu sou austríaco. Opa! E eu sou austríaco também, então assim, posso falar que
E assim, até me deixa um pouco triste, porque eu vejo o povo, principalmente o povo austríaco, posso falar, o alemão, é um povo muito capacitado. Super. Muito capacitado. Isso que eu ia falar, a Alemanha perdeu muito Sempre protagonismo, foi é uma avante. pena. E sempre foi o maior reduto de tecnologia de hardware, né? Sim. De máquinas, de carros, etc. Cara, a China vem tomando uma frente nisso aqui que é sem precedente. E os valores que eles cobram chega a ser 10% do que... Perdeu o DNA, né? Aquele Perdeu, DNA, cara, perdeu. Mas acho que também tem muito culpa da Europa, viu, disso aí. Porque o pessoal lá não quer mais trabalhar. Não sei se você já percebeu lá, mas tem uma historinha interessante pra falar. Eu fui lá pra Frankfurt, aí eu fui pegar uma conexão de Frankfurt pra Munique. E aí, Lufthansa, em Frankfurt, não é Galeão, né, cara? A gente tá falando de Frankfurt, um dos maiores aeroportos do mundo. Eu fiquei 1 hora dentro do aviãozinho pra ir pra Munique. Já deveria ter chegado lá, o piloto liga e fala, pessoal, o voo está cancelado por falta de gente para poder carregar as malas pro avião. Vi um pouco disso aqui acontecendo no Tem aeroporto. noção disso? Tem noção disso? Aconteceu comigo nos Estados Unidos. E é um povo que gosta de trabalhar. Não tinha tripulação, atrasou o avião, não tinha tripulação, 24. Mas aí, Fio, a gente vai para aquela discussão do que a gente vem acompanhando, né? Tudo bem que a gente trabalha com Executive Search, mas a gente vê, quando vai falar com as áreas de RH, essas posições de entry level, né? De entrada, e as pessoas não querem mais trabalhar 5 vezes com a bagagem, mas quer se tornar E aí, novamente, Uber vem a- independente, que trabalha, enfim, aí a gente tem uma briga que não vai pela questão de não trabalhar, mas trabalhar do jeito que ele quer, dono do negócio dele. Mas o tema aí vai mais fundo, porque a capacidade das empresas de atração, ela vai para outro nível, tem que ir para outro nível. Tem que ir para um nível muito mais sofisticado para tentar pegar essa nova geração que pensa assim. Porque se você... eu acredito muito em lideranças, né? Porque se a liderança não tem um propósito realmente, não consegue transformar isso em cultura, né? Porque no final do dia, a cultura é o que quando sai o líder, a empresa funciona da mesma forma, com o mesmo propósito. Se você não tem uma capacidade de atração no mercado e possibilidade de permitir que as pessoas que se engajam, que se entram na empresa, aprendam e evoluem com esse propósito, isso vai acontecer. Então, as empresas começam a sofrer uma pressão de outro nível. Uhum. Então, é um ciclo vicioso e virtuoso ao mesmo tempo, de que empurram também as empresas para evoluir. Então, é uma coisa de evolução natural. Tá? Eu falei com um gestor, algumas semanas atrás, e ele estava, né, ele não está mais, ele fez uma mudança, mas uma grande rede varejista de fast food. E que também tem uma dificuldade com a mão de obra dos restaurantes, né? E a maioria das pessoas que estão nesses fast foods são mulheres. E aí a gente sabe que tem uma troca muito forte de indo para outros restaurantes, ou indo para outros fast foods, ou outros trabalhos. Mas aí eles começaram a ir com essas pessoas e perguntarem o que importava realmente para elas no dia a dia. Essas mulheres falaram, olha, uma coisa que incomoda muito é sair daqui com cheiro de fritura, né? E elas, gostavam lá de tomar um banho e tudo mais. Enfim, então eles fizeram uma solução para isso, um perfume e tudo mais. Outra questão para elas era o sorriso. Eu gostaria muito de ter um sorriso muito bonito e tudo mais. E aí eles investiram para dar um plano dental que conseguisse gerar isso. Consequência, tiveram uma retenção que nenhuma empresa... Isso o mero ouvir o que você gostaria de diferente no teu dia a dia, né? Que não acontece, às vezes, nem em lideranças. Com certeza. As empresas vão ser pressionadas. Agora, Mário, o que te tira o sono? Cara, me tira o sono o seguinte, a gente não ser capaz de criar, é uma palavra assim que é muito abrangente, mas criar fome dentro das nossas organizações. O que eu quero dizer com isso, né? Quando um líder não consegue criar nas pessoas a vontade de aprender, onde não tem a humildade intelectual de ver que sempre temos que aprender, não importa o nível, e se você tem como liderança uma empresa engessada,
você pode perder seu sono porque sua empresa está fadada ao fracasso. Sim. Então, eu acho que, como líder, fomentar esse tipo de moção, de motion dentro das companhias, faz com que, poxa, se eu não consigo fazer isso, eu não estou fazendo a minha empresa prosperar. Por quê? Porque eu não estou fazendo as pessoas que trabalham nela prosperar e, consequentemente, tira o sono. Porque é o seguinte, se você consegue isso, quem conseguir mais esse motion de vontade de aprender, de absorver, vai ganhar do seu competidor. Então, muitas vezes, a gente fica muito preocupado com o nosso competidor. Mas eu acho isso um erro. Eu acho que quanto mais a gente olha para nós e como a gente pode melhorar, claro, tendo dados de mercado, obviamente, entendendo que a competição é saudável, mas se a gente como líder não consegue, a gente fica frustrado conosco mesmo, né? E isso tira o sono. E é algo constante. É algo constante, porque uma hora você chega num patamar, por exemplo, né? Você tem uma situação que você tem que fazer um merge de duas empresas, duas culturas, você vai lá, faz. Cara, agora é outro nível, é vencer no mercado. Depois de vencer no mercado, é ser mais inovador. Nunca termina isso. Então a fome, ela tem que vir, a fome de conhecimento, a fome de abraçar as coisas novas, tem que vir do líder. Porque isso cria uma cultura organizacional, reflete nos outros líderes, certamente você vence no mercado. Então isso me tira o sono. Fala, poxa, a minha capacidade de fomentar isso está no maior nível? Puxa, eu estou motivado o suficiente para estar no maior nível? E eu sempre me questiono isso para mim mesmo. Você tem algum exemplo para só dar continuidade a isso, ao que você faz no teu dia a dia e que você já sentiu de reflexo aí nos teus times? Desde o começo do ano eu fiz vários cursos de IA, para toda a minha diretoria, para todo o pessoal que trabalha lá, eu fui o primeiro a fazer. Sim. Sentei na cadeira para aprender e me colocar nesse motion. Aí o pessoal começou, pô, o Mário tá fazendo. Aí eu deixei as pessoas fazerem, papai, aí começou isso lá dentro. Então um exemplo do que a gente faz, ele reverbera de maneira muito rápida na organização. No meu caso, eu adoro aprender. E aí eu comecei a mostrar para todo mundo o que eu estava fazendo. Não era simplesmente, pô, vamos fazer um projeto de... Lembra, né? A gente estava falando, vamos fazer um projeto de IA, porque tem uma pressão, tem um KPI aqui, tem que fazer... Exato. Né? Olha o que eu fiz aqui no meu dia a dia, estou gerando de resultados. E eu fui o primeiro a terminar o curso. Eu comprei vários, né? Uma estruturação, uma trilha super bacana lá pro pessoal. E onde você pegou? Depois eu peguei da Startse. Ah, da Startse mesmo? Eu peguei um da Startse global, depois tem um lá de fora, enfim. Aqui no Brasil foi da Startse, que é um de um ano. É AI Journey que chama aí o pessoal. Mas é um completo. Só falta um, para mim, que é sentar na cadeira para fazer o bot 100%. Faltou só esse ainda vou fazer porque tá marcado acho que o mês que vem. Você fez N8N? Fez N8N, fez, tudo. Vibe? Tudo. Lovable, tudo. Hostinger tudo tá. Legal, então, hein? cara, eu não sou um expert, mas eu já sei conversar sobre isso. Então, mostra uma atitude, mais uma vez. Eu acho que isso, a gente tem que olhar para dentro, é uma umidade intelectual. Sim. Por mais que você já tenha passado por várias situações, aprendido isso, aprendido aquilo, no fundo, cara, isso daí hoje em dia não vale. Você tem que se adaptar às mudanças. A parte geracional é outra, o mundo é outro. A gente tem que se manter o quê? Como eu falo, aquela palavra que eu falei antes, a fome do novo, do aprendizado, daquela vontade. Eu acho que é isso. Agora, vamos partir do princípio que você é esse líder, né? Quais são as maneiras mais eficientes de você conseguir despertar essa fome? Cara, é fazendo com que a pessoa se sinta parte do processo da transformação. Não uma imposição. O que me diz a minha experiência é o seguinte, quando você traz a pessoa falando, olha, você tem este papel na organização. Quando você explica, a parte de comunicação ela é fundamental nisso. Eu acho que é um dos grandes pilares dessa era de IA que a gente tem, é a comunicação corporativa, no bom sentido. Então, quando você traz uma pessoa, olha, nesse projeto aqui, você vai fazer isso impacta A, B, C, D e E. Para isso, você precisa da capacidade X, Y, Z. E isso vai trazer um benefício mútuo para a companhia. As pessoas se despertam. Por quê? Porque elimina o medo. E tangibiliza o que ela está trazendo de valor agregado para os seus colegas e para a empresa.
Então, Acaba tendo uma visão tática e estratégica. Estratégia. Quanto mais você traz, não importa o nível do projeto ou a fase que ele tem, pelo menos a minha experiência diz que aumenta muito o engajamento, aumenta muito a produtividade e a pessoa se sente responsável. Ela vai poder mostrar, pô, Mário, é o seguinte, cara, esse copo aqui eu fiz esse design, mas esse design, poxa, é diferente do outro, que papai. E o outro falou, nossa, é outra coisa que eu fiz. Se torna uma cultura. Agora, você usou duas palavras, e aí, novamente, eu apesar de novo, tenho alguns pensamentos muito old schools, né? Mas você falou de duas palavras, né? Comunicação e cultura. Sim. Cara, pra mim, a comunicação e a cultura, você só tem uma forma de conseguir ter eficiência. Tete a tete. Porque, cara, vamos ser sinceros, a comunicação, se eu não me engano, é 7% apenas do poder da comunicação, ela é verbal. Eu vou chegar, eu tenho esses dados aí. E se eu não me engano, é mais 13 é não verbal, 15 Corpo. é visual, e é a audição, né? Então a entonação, e os 80 e poucos % é o visual. Então, assim, se você usa uma mensagem de texto, você está usando apenas 7% da capacidade de comunicação que você tem, por isso que acabam tendo diversos tipos de problema, você não vai conseguir transparecer tudo aquilo que você quer. E a cultura, eu tenho essa conversa direto com muito executivo. Cara, como é que você planta uma transformação de cultura virtual? Não, eu acho que você não... É muito difícil. Praticamente, e outra coisa, a inovação também é muito difícil na parte virtual. Você vê exemplos, tem exemplos, né, a Nike é a última que colocou isso muito claramente, mas desses dados aí, eu já tenho essa pesquisa há mais de 20 anos. 70% é o visual, 20% é a voz, 10% é conteúdo. Eu não errei tanto. Você está super perto. Então, o que você está falando é totalmente a realidade como ela é. E eu não acho que realmente se cria uma cultura sem presença. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo, né? Há muitos anos eu lido com a América Latina, né? Sempre me pergunto, Mário, qual que é o segredinho aí para criar uma cultura? Se eu tiver que traduzir uma palavra, é presença. Tinha épocas na minha vida que eu viajava para um país toda segunda-feira e voltava toda quarta-feira, toda semana. Por quê? Para que você crie esse tipo de comunicação local. E na questão da América Latina, são muitos países. Muitos países. Então, você fazer negócio no Brasil, você precisa saber como fazer negócio no Brasil. No México é diferente. Totalmente diferente. Na Argentina é diferente, na Colômbia é diferente, no Chile é diferente, em El Salvador é diferente. E todos são assim. Então, o que você falou é super pertinente e é algo na prática que acontece. Se não está lá, depois você pode fomentar um pouco o online, mas tem que voltar lá de novo, porque isso se perde. Isso não é uma conquista que você põe uma bandeira e fala, ó, legal. It's done. Não é que nem o jogo de War. Você põe lá, ganhou um país. Não é War. Você tem que estar lá direto. E isso é o dia a dia corporativo. Ainda mais para quem quer ser líder, né? Ser líder é isso, é inspirar as pessoas para que elas evoluem e que você consiga estar com elas, entendendo elas, escutando elas. Né? Exatamente. Bom, Marião, a gente está chegando já no final aqui, mas eu queria te fazer agora uma provocação. O que você deixa de recado aqui para todo mundo que está nos assistindo? Lembra que a gente tem pessoas, desde o começo de carreira, mas principalmente já executivos formados, tá? Sim. Que já estão em posições de C-level, muitos deles donos de empresa. O que você deixa de visão do seu lado aqui, depois desse papo que a gente teve? Não, certo, que o mundo está mudando muito, eu acho que tem que estar aberto para aprender. Eu gosto muito dessa frase, é uma humildade intelectual, é importante. Eu queria também deixar uma frase que eu adoro do Silvio Meira, sabe o Silvio, aquele inovador lá de Pernambuco. Confesso que eu não conheço. O Silvio Meira é super bacana, depois dá uma entrada lá, ele é futurista, na parte também de tecnologia, fomento de inovação, um dos maiores do Brasil, lá de Pernambuco. Ele tem uma frase que eu adoro, leve os seus olhos para passear. Isso é muito profundo. Sim. Por quê? Se você se permite conhecer coisas novas, ir para os lugares, enxergar coisas novas, muitas vezes as ideias, elas não pintam na hora, elas não aparecem na hora. Muitas vezes o nosso cérebro vai conectar a solução de um problema lá na frente com algo que você viu há muito tempo atrás e sem conexão direta. Então, o que eu sugiro para as novas gerações, se permita, veja coisas novas, permita aprender, que certamente isso vai ajudar na sua gestão do seu negócio.
Pode ser num momento zero, às vezes não, ou até às vezes sim, vai para uma viagem para a China, pega uma ideia, vai para um outro lugar que não tem nada a ver com o nosso ambiente, mas se permita isso. E não simplesmente seguir um status quo, porque o status quo, como aquela frase bem até batida, vai trazer o mesmo resultado de sempre. Então, se eu puder dar um conselho, leve os seus olhos para passear, que eu acho que vai dar bastante resultado. Cara, você não vai acreditar, eu acabei de fazer um post sobre isso. Sem brincadeira. Tem uns 2 dias aí, cara. É mesmo? É, muito sobre Olha isso. que legal. Muito sobre isso. Mas é uma parte também de você cuidar da cabeça e pôr ela pra descansar também, né? Também. Mas, Também. pô, Marião, antes de mais nada, meu, prazer enorme. Foi Baita conversa gostosa aqui que a gente teve. Sim. Bastante informação, muitas analogias, muito pensamento de futuro. Espero que se realize, que o Brasil realmente, dessa vez, a gente finque a bandeira, de que, pô, o país do futuro realmente chegou, finalmente chegou. Luba, obrigado mais uma vez, a parceria incrível. Quer falar alguma coisa, final? Só agradecer demais. O Mário é um que sempre faz muito sentido estar perto e que a gente continue assim. Show. Então, antes de me despedir aqui, já pedi para vocês novamente, para se inscreverem, comentarem, mandar pro amiguinho, pra amiguinha, curtir e... Eu esqueci um. Sininho. Isso. O sininho, verdade. Toca o sino aí que Tem vale que a tocar pena, o sininho, hein? exatamente. E agradecer nossos patrocinadores, né? Então, ó, desde Day One, Maria Deuco, a Normalize e a 1021 Blindagens. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Até a próxima. Um beijo. Tchau.